Fala pessoal, eu me chamo Caio Monteiro e hoje eu tô aqui para a segunda parte do vídeo do Samba, na versão Samba 4. Então, nesse vídeo eu vou demonstrar como fica o Samba no nosso ambiente, algumas configurações para que vocês possam analisar e comparar com o ambiente de vocês e até dar sugestões. Eu preciso muito de dicas, observações, sugestões para esse projeto, então participem nos comentários. Então, a gente deu uma passeada aí muito pelo Proxmox, a gente deu uma passeada um pouco pelo pfSense, mas um DOMAI controller bem implantado vai servir como base para toda a estrutura. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Num ambiente sem controle centralizado de acessos, sem controle centralizado de grupos e senhas, fica muito complexo. Imagina, você tem uma contratação de um colaborador do DP, por exemplo, e aí você tem que criar ele no AD, tem que criar ele no file server, porque muitas vezes o AD e o file server não estão integrados. Então, se o seu ambiente está assim, comenta aqui se está ou se estava, tá? Porque eu percebo muito ambiente onde o file server não está integrado com o AD. Então, o administrador cria o usuário no AD e cria o mesmo usuário com o mesmo nome, mesma senha no file server, tá? Então, vamos para frente. Então, ele tem que criar o usuário no proxy, ele tem que criar o usuário no GLPI quando tem, né? Então, nesse ambiente, a gente vai ter o Samba na versão 4 usando ali a versão compilada do Samba. Eu não estou usando aqui no CS, eu não estou usando no Zentel, não estou usando no NetServer. E aí, para esse ambiente, eu vou usar o Samba compilado em cima da plataforma do Debian. Por que, cara? Você está separando o file server do AD? Porque sim, Zequinha! Porque é indicado. É uma boa prática que é recomendada pelos mantenedores da solução. Você vai fazer uma atualização, um processo de atualização em um servidor, você vai acabar impactando no outro, tá? Então você consegue separar até para você ter um controle maior da situação. Você consegue rapidamente, por exemplo, ter um Samba como DOMAI controller, um segundo Samba como secundário e o seu file server separadamente. Se por acaso o seu DOMAI controller principal der um problema, sua estrutura não vai parar, porque você tem um secundário que vai ser ali alçado a ator principal ali, digamos assim, da sua rede, e você tem um file server que continua em execução. Então, prefira, sempre que possível, usar o file server separadamente. A menos que você diga, cara, o meu ambiente é muito pequeno, eu tenho 30 usuários, eu tenho 20 usuários, ou até eu tenho 50 usuários. Você vai ter que fazer a correlação entre quantidade de usuários, tamanho do seu file server e o suporte. Então, pequenas empresas onde você não tem um suporte dedicado, onde é só você, você pode sim optar pelo NetServer como DOMAI Controller e File Server. No nosso ambiente, nós teremos aqui o nosso Samba no Debian e teremos o File Server no NetServer. Por quê? Porque eu não quero perder a auditoria facilitada e fácil de apresentar. Eu não quero ter que trabalhar com arquivo do Samba Audit, jogar no Excel e ter que estruturar isso para entregar. É claro que existem algumas artimanhas, mas aqui eu vou prezar pelo NetServer, usando o file server pela facilidade da auditoria e pela facilidade do backup centralizado. Então aqui, eu tenho aqui aberto aqui rapidamente o nosso Samba no Debian. Então eu queria mostrar aqui para vocês algumas observações para que a gente tenha um serviço de forma bem implantada. O primeiro campo de observações que eu queria mostrar para vocês é o arquivo interfaces. O arquivo interface, você precisa ter uma atenção bastante especial. Por quê? Porque quando você precisar fazer um reboot do servidor, você acabar desligando ou ligando, ele precisa entregar da forma correta tanto as informações de rede quanto as informações de DNS. Então a coisa que eu faço aqui é sempre colocar a placa de forma estática e entregar as informações manualmente. Assim eu garanto que essas informações sempre serão entregues de forma correta, tá? Então esses são os ajustes que geralmente eu faço. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, servidor de autenticação, é a forma que eu vou fazer uma estrutura onde as VPNs sejam gerenciadas pelo AD. Por quê? Eu não precisar criar minhas VPNs aqui. Perceba que se eu for testar aqui, eu consegui autenticar normalmente no meu domínio. Por quê? Porque ele está configurado da forma correta. Então, essa informação aqui ela vai facilitar nisso. Até o meu próprio GLPI,
Deixa eu vir aqui. O meu GLPI, por exemplo, ele só está funcionando por conta daquela informação. Se eu vim aqui em grupos e for importar, eu tenho a comunicação com o meu GLPI. Voltando aqui, eu não tenho mais nada o que colocar aqui por enquanto, tá? Então, todo o meu serviço do Samba, ele está implantado dessa forma. E aí, quando eu chego aqui, por exemplo, para testar o meu serviço, empresa.lab, ele vai responder corretamente o DNS. Se eu joguei para testar o meu Kerberos, a minha comunicação está tudo ok, ele vai retornar corretamente. E lá no meu arquivo hosts, ele também vai apontar corretamente porque eu precisei fazer esse ajuste aí. Então comparem com o ambiente de vocês, me informem se faltou alguma coisa para o ambiente e me digam a funcionalidade dessa ação para que eu consiga tabular e apresentar para as outras pessoas esse tipo de conteúdo. Então, basicamente, com esse meu serviço bem estruturado dessa forma, eu tenho aqui o meu Domai Controller sendo gerenciado pela minha ferramenta RSAT. Então, aqui eu crio toda a minha estrutura de gestão do ambiente. Bom, então aqui eu tenho o meu ambiente bem estruturado. Eu tenho a minha OUs, né, por setor. Isso aqui é de acordo com o ambiente de vocês. Perceba que eu tenho aqui a minha OUTI, eu já tenho o meu usuário aqui criado, eu tenho o meu grupo, e aí eu crio uma pasta. Então, por exemplo, eu tenho aqui os usuários do grupo da OUTI, eu tenho o grupo TI, e eu tenho aqui agora uma pasta compartilhada do TI. Pronto. Então, aqui eu consigo gerenciar de forma muito mais tranquila, como se fosse uma ferramenta Microsoft mesmo, tá? Vindo aqui para a GPO, eu tenho aqui o meu domínio e ele vai novamente respeitar a estrutura criada no Active Directory. Então, eu tenho aqui os setores, eu tenho aquele padrão, e aqui em TI, por exemplo, eu posso simplesmente criar um mapeamento para pasta para o UTI. Então aqui eu venho criar uma GPO neste domínio, aqui eu venho por favor, quando criar GPOs, quando criar esse tipo de configuração, não cria 3, 4 serviços de uma GPO na mesma GPO. Não cria ela lá em cima, a menos que ela for atender todo mundo. E cria com nome. Quem trabalha na empresa, né, não é consultor, ele trabalha ali interno. Ou seja, o problema que ele gerar de não documentar uma GPO ou dizer qual GPO faz o quê, vai ser seu, porque o problema é seu, você é contratado da própria empresa. Para mim, eu vou receber mais horas, para os consultores que estão por eles vão receber por mais horas. Então, para evitar problema para vocês, caso vocês sejam contratados, façam esse trabalho de documentação e caso você seja consultor, faça esse trabalho de documentação para o seu cliente, que é muito importante, é muito. Voltando aqui, criei, vou acessar a minha GPO, preferências, configurações do Windows, mapas de unidade. Vou aqui criar um novo, unidade. Então, vou criar aqui 3 pontinhos para pesquisar. Ele já vai trazer para mim a pasta que eu criei do setor de tecnologia. Aqui, ó, setor de tecnologia. Ok. Vou marcar como reconectar após a unidade G, certo? Aqui eu em geral eu não faço mais nada. Vou aplicar aqui, ok. Então eu tenho uma GPU. Então eu tenho uma GPO aplicada à pasta TI apenas para o grupo TI. Acessando aqui com o usuário Caio, deixa eu mudar para cá. Então, loguei aqui como meu usuário normalmente, e aí ele vai carregar as configurações do usuário. Carregando as configurações, se eu tivesse GPO de papel de parede, aquelas questões, ele já traria de forma tranquila as minhas configurações, mas no mais, a única coisa que a gente tem aqui é a nossa GPO de pasta de rede, que já está entregue aqui. E aí, eu vou apagar esse arquivo. Eu já tenho aqui a minha lixeira, né, que eu apaguei o arquivo, a minha auditoria
que eu apaguei um arquivo dentro da pasta TI, ou seja, eu acessei a pasta TI, então aí eu apaguei um arquivo chamado novo documento RTF. Então percebam aqui que eu tenho no meu ambiente um controle maior com autenticação centralizada, com file server separado, com auditoria de acessos, com lixeira de rede e com interface web no geral. Eu tenho uma gestão do meu ambiente sem necessariamente abrir mão das particularidades que o Samba 4 compilado no Debian me entrega. Não que o NetServer não entregue, ele entrega, mas existem umas particularidades que eu pretendo fazer um vídeo à parte, que para você fazer é muito mais complexo. Então você precisa avaliar seu ambiente, se o NetServer se encaixa ou se você precisa de fato do Samba compilado no Debian. E quando eu digo Debian, não precisa ser somente o Debian. Você pode compilar no Ubuntu, você pode compilar CentOS. CentOS, na verdade, CentOS não é que morreu, né? Então, pare de usar o CentOS. Você pode compilar ele em outras distribuições, até no Slack, que não é mais Slack, né? Tá tão fácil agora que, enfim, perdeu a graça. Então, você pode compilar ele em outras. Eu uso Debian porque, na minha opinião, é a mais robusta, é a mais estável, é a mais pesquisável, né? Para se ter como servidor. Mas aí vai de cada um, vai do ambiente. Então, essa é a configuração que a gente tem hoje no nosso ambiente, e eu queria que vocês comentassem aqui. Na verdade, esse conteúdo é um conteúdo completamente gratuito, salvo se vocês gostaram, like e comentário. Por quê, pessoal? Porque o comentário vai me ranquear na pesquisa dos vídeos e novas pessoas vão me encontrar. Sendo assim, eu vou monetizar, e monetizando eu tenho um pagamento do YouTube para continuar com o conteúdo. E o like só se vocês gostaram desse tipo de vídeo, desse conteúdo, se eu ajudei. Aguardo vocês no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.